Olá, bem-vindos em inglês dela. Eu sou delas. Como você tá? Tudo bem aí? Hoje eu tenho um assunto que eu gostaria de poder realmente conversar com vocês. Eu ouvir suas opiniões, seus posicionamentos, mas pelo YouTube ainda não inventou isso. Talvez eu faça um live um dia desses para fazer. Por quê? Eu recebi a pergunta que eu já ouvi falar muitas vezes. É por que o português é mais difícil de aprender do que o inglês? Pois é, gente, que pergunta e tanto, né? Eu só posso falar da minha opinião, que eu sei que os livros dizem, as pessoas dizem por aí, mas obviamente que todos nós concordamos é que a gramática portuguesa é complicada. É muito complicado, gente. Existem formas que não tem em inglês. E claro, eu vou comparar só com o inglês. Né? A gente não tem a forma to. Existe thou, mas ninguém usa mais. E qual é o outro que não existe? O vós. A gente não tem vós. Também seria thou. Thou. Então, nem existe. Então, é uma coisa que não tem que nem pensar em aprender. Por exemplo, vamos ver, a gramática em inglês é muito mais transparente, é muito mais simples. Dizem que gente critica inglês dizendo que não existe gramática em inglês. Quem estiver aí estudando sabe que essa não é verdade, né? Mas olha o verbo muito comum em inglês, do. I do, you do, he does, we do, they do. Facinho! E vamos olhar fazer. Eu faço, vou olhar minhas anotações aqui. Tu fazes, você faz, nós fazemos, vós fazais e eles fazem. Gente, olha só uma palavra, fazer. Eu diria que é um verbo mais útil também, que eu uso mais, eu escuto mais do que poder. Também se escuta muito poder aqui. Então, de todos os verbos no Brasil. E além disso, você tem 3 tensos no passado, com 18 formas cada um, 2 tensos futuros para 12 formas diferentes, e aí vai. Então, tudo isso você tem que ter um conhecimento. É muita informação e é muito variável, que em inglês é muito mais simples. I do. I do. I do, you do, we do, they do. É muito mais fácil. A segunda item que eu acho muito difícil para aprender no português é a pronúncia. Gente, meu Deus do céu, é muito difícil. Vocês veem, eu tenho sotaque até hoje, eu estou aqui há muito tempo. Mas ainda eu posso puxar meu sotaque e falar mais como carioca quando eu quiser, mas eu me sinto esquisito. Mas também, se eu usar meu sotaque americano de onde eu estou, eu falaria assim. Então, viu, gente? A gente faz uma adaptação. Eu nunca vou chegar num som de nativo. Eu já desisti. Mas também eu diminuo meu sotaque natural. Natural. É outra coisa, você não fala eles, é natural. Em inglês é natural, né? Então você tem que não ver a soletragem na sua cabeça. Você tem que ir pelo som. Exatamente. Procura nem soletrar na sua cabeça. E a pronúncia dos sons nasais? Gente, estou aqui 17 anos. Eu acho que eu aprendi a fazer esses sons este ano só. Eu tenho um professor de canto, que eu sou cantora também, e ele finalmente me ensinou a falar assim. Ele me disse que se chama punha, mas eu fui nesse exagero para aprender a falar palavras tipo pão. E também o problema do som de U em vez de O no final das palavras. Não é querido. Não é querido. É querido. Tá escrito O, mas a pronúncia é U.
Ai, gente, é muito difícil. De novo, soletrando na cabeça às vezes atrapalha. Aí eu vou te falar, esse terceiro ponto é o meu calcanhar de Aquiles. Porque não existe gênero em inglês. As coisas são it, neutro. Não existe ele e ela para sal. Por que o sal? Quem inventou isso? Sal é sal, não é vivo, não pode ser ele e ela. É sal. Em inglês, salt. Salt. Nunca vai dizer precisa comprá-la. Não, porque é salt, it. E aí, palavras, porque não tem regras para música. Eu sei, se a A é feminina, se mas tipo, o problema, viu? Eu já errei. E se tiver também o time, mas a equipe. Ai, não, gente. Essas são certas coisas de sabendo, só sabendo. Só sabendo. E as pessoas não te corrigem. Eu vou te falar, ninguém te ajuda. Ninguém te ajuda. Ninguém te orienta, não. Eu só fico prestando atenção, uma dica quando estiver estudando inglês também, aí eu mesmo tenho que começar a prestar atenção. Essa é uma dica para vocês estudando inglês. Faz questão de prestar atenção nas palavras pequenas do inglês, que é essa que nos atrapalha mais, né? Of, an, the, que a gente usa the muito mais do que em português. Esse é o mesmo problema. Eu nunca sei se eu sou a dela ou eu sou dela. Agora, essa eu sei é uma dor que todos vocês têm. Todos. E para mim, eu vou te falar. As regras que dificultam o português de escrever. O português escrito, as regras são difíceis. No escrito, tem frases, acentos, morfologia, formação de palavras, colocação de palavras, sintaxe, concordância, regência, orações, ortografia, regras de pontuação, semântica, e esse é o principal. Inversão da lógica. Em inglês, a gente é treinado, a gente pensa assim, o invertido do brasileiro. Então, para brasileiro, quando vai fazer um pedido, você explica a situação, todos os detalhes, aí você faz a pergunta, pedido no final, né? E no escrito é assim, por quê? Aí você põe a sua frase mais importante no escrito, na tese, né? Em inglês, é completamente invertido. A gente fala de cara, essa que eu quero. E aqui é porque é completamente invertido. Por isso eu dou muito aula de oratória para as pessoas que trabalham nos Estados Unidos. Porque é importantíssimo entender essa diferença. Estruturas de apresentações e como formatar as informações. É um outro mundo, gente. É muito difícil para mim lembrar de explicar. Aí faz o pedido no final. Nesse último, um ponto muito grave, que dificulta muito a melhoria do português, tanto para quem estiver aprendendo como estrangeira, para os brasileiros, é que quando você estiver estudando inglês, tem filmes, tem vídeos, tem cinema, tem novelas, tem livros de romance, tem, sabe, tudo na internet, tem um monte de recursos que podem reforçar seus estudos. Aqui no Brasil, e principalmente na minha época que eu estava estudando, não tinha internet. Que tinha muito pouquinho, sabe? A gente não usava, ninguém tinha e-mail. Eu tinha e-mail porque eu morava no exterior para poder falar com minha família, mas não era comum ainda. Então, é muito difícil aprender português assistindo novela. E desculpa, mas muitos dos filmes brasileiros são deprimentes. Não é uma coisa que se vai assistir com prazer, sabe? Às vezes as mensagens são tão deprimentes. E os livros, gente, infelizmente, os livros que eu tentei ler,
são ou realmente literatura que requer um acompanhamento, ou são as coisas mais populares que são muito coloquiais. Alguém me deu um livro de Clarice Lispector. Gente, eu não passei o primeiro capítulo, porque era tanta palavra e cada frase eu precisava pegar um dicionário, verificar, tentar entender o contexto. Era muito, muito difícil. Então, essa falta de leitura prazeroso e sabe, de mídias, produções de shows e tal, agradáveis, é muito difícil. E quando não tem legenda em português. E olha lá, quando tem legenda em português, já que eu sou fluente, eu sei que tem muitos erros. Tem trechos inteiros que eles simplesmente não têm legenda. Então você perde o momento vital, um momento super importante na trama, porque não tinha legenda. Então eu acho essa talvez uma área que a gente pode nos contribuir para aperfeiçoar, melhorar, deixar a língua mais acessível no sentido de mais recursos. Não todo livro deve ser didática ou crítica. Uma coisa prazeroso, sabe? E não como salvar o mundo ou reivindicar um direito, sabe? É uma coisa que eu sinto muito falta. Eu gosto de leitura, mas até hoje eu não achei um escritor que escrevia, sabe, umas historiazinhas e coisas mais light. Tá bom, gente. Então, vamos trabalhar juntos, produzir mais coisas agradáveis e acessíveis para a leitura, assistir, para todos nós melhorar o português. Porque é muito difícil aprender português, realmente é. É mesmo, é mesmo. Então, se você estiver aí treinando seu português também, parabéns, boa sorte, vamos nessa juntos. E se estiver gostando do canal, por favor, se inscreve e me manda suas sugestões. Eu adoro esses assuntos um pouquinho mais polêmicos, que me faz realmente analisar e ver se talvez alguém aí tenha a mesma sensação que eu. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau.